Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma coisinha que incomoda muita gente, o uso correto do farol alto. Vamos lá, pensa numa situação que infelizmente é bem comum para quem dirige, né? Tá lá dirigindo à noite, tranquilo, e de repente, pá! Aquela luz fortíssima na sua cara, vindo de outro carro ou pelo retrovisor. Chega a doer o olho. É uma experiência horrível, não é verdade? Pois é, e olha, isso vai muito além de um simples incômodo, viu? É uma questão de segurança séria. E mais, usar o farol alto do jeito errado é uma infração de trânsito e das graves. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos entender direitinho o que diz o enquadramento 643-22. Tá, mas o que exatamente é essa infração? O que o agente de trânsito olha para decidir se multa ou não? Os detalhes são bem mais específicos do que a gente pensa. Vamos desvendar isso. Olha só, a descrição oficial que está escrito lá na lei é bem direto ao ponto. A infração é transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Percebe que tem duas partes? A gente vai focar nessa segunda parte aí, o uso errado e indevido da luz alta. E para não ter confusão, né? É bom a gente lembrar a diferença. O farol baixo, ele foi feito para iluminar a pista logo ali na sua frente, sabe? Sem atrapalhar a visão de quem vem no outro sentido. Agora, o farol alto, bom, o nome já diz tudo. Ele joga a luz lá longe. Por isso que ele tem esse poder todo de ofuscar. E quem acha que isso é uma coisinha boba, se engana, viu? As consequências são bem sérias. E não é só multa, não. Bora ver o tamanho do problema para quem é pego. Para começar, são 5 pontos que vão direto para a CNH. 5 pontos! E por que 5 pontos? Porque essa é uma infração do tipo grave. Isso já dá uma ideia do perigo que essa atitude representa no trânsito, né? Aí, claro, vem a parte que dói no bolso. A penalidade é uma multa. O valor é aquele definido lá no Código de Trânsito para infrações graves. Mas, não para por aí. Tem um detalhe que pode estragar a viagem de qualquer um. A medida administrativa é a retenção do veículo. O que isso significa? Significa que o carro pode ficar retido ali, na hora, até o problema do farol ser resolvido. Não é só pagar a multa e ir embora, não. Agora, atenção aqui, porque essa parte é onde muita gente se confunde, inclusive, às vezes, até na hora da fiscalização. Existem várias infrações parecidas relacionadas a farol e é super importante saber a diferença. Vamos botar os pingos nos is. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender tudo. Olha só que interessante. Se o problema é só o farol desregulado ou ofuscando, mas não é a luz alta ligada, o código da infração já é outro, é o 64321. Usar farol alto numa rua que já tem iluminação? Outro código, o 64400. Lâmpada queimada? Outro. Sistema de iluminação alterado, tipo um xenon proibido. Mais um código diferente. O nosso 64322 que a gente está falando hoje é bem específico. É sobre usar a luz alta de um jeito que perturba a visão de outra pessoa. Simples assim. E para não ter dúvida nenhuma, o próprio manual dá exemplos bem práticos de quando essa multa se aplica. Sabe quando, por exemplo? Quando um carro vai cruzar com outro e o motorista não baixa o farol. Ou quando alguém está seguindo um carro muito de perto com o farol alto ligado, fritando o retrovisor do carro da frente. Usar aqueles faróis de longo alcance de um jeito que cega quem vem do outro lado. Tudo isso são exemplos clássicos que se encaixam perfeitamente na autuação 643-22. Beleza, já entendemos a infração. Mas qual é a regra geral então? Como a gente deve usar as luzes do carro para não ter erro? O Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, explica tudo. Então, para resumir e ninguém mais errar, a regra de ouro está lá no artigo 40 do CTB. Pensa assim, o farol baixo é o padrão. Usa-se sempre à noite. De dia, só em túneis ou se estiver chovendo, com neblina. E o farol alto? Ele é a exceção da regra. Só pode usar em vias que não têm iluminação pública nenhuma. E mesmo assim tem um detalhe crucial. Cruzou com outro carro ou chegou atrás de alguém, tem que trocar para o baixo na hora. E aquela piscadinha de farol. A lei permite, mas só para duas coisas. Indicar que vai ultrapassar ou avisar sobre um perigo na pista. E só. No fim das contas, a gente chega a uma reflexão importante, né? O farol do carro é uma ferramenta de segurança. A função dele é dupla. Ajudar a gente a ver o caminho e a ser visto pelos outros. Quando a gente usa errado, a gente pega essa ferramenta de segurança e transforma ela numa arma, numa fonte de risco para todo mundo. E é isso, Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse material foi produzido por J. Nascimento
E aí, gostou do conteúdo? Então já sabe, né? Deixa aquele like, segue a gente nas redes sociais e qualquer coisa, manda um e-mail pra gente no federais do ensino papo de trânsito@gmail.com.